João capítulo número 4. João capítulo número 4, vamos ler do 1 ao 4. Diz assim a palavra do Senhor. Quando, pois, o Senhor veio a saber que os fariseus tinham ouvido dizer que ele, Jesus, fazia e batizava mais do que os seus discípulos, os discípulos de João, se bem que Jesus mesmo não batizava ninguém, sim os seus discípulos, deixou Jesus a Judéia, retirando-se outra vez para a Galiléia, e era-lhe necessário atravessar a província de Samaria. Feche seus olhos. Senhor meu Deus, Todo-Poderoso, a Ti toda a honra, toda a glória, todo o louvor, toda a adoração, Pai. Senhor, assim como o Senhor falou ao meu coração através dessa palavra e nos conduziu, ó Pai, que nós estivéssemos aqui nesta noite e ministrássemos, Senhor Deus, neste texto bíblico, eu te peço, ó Pai, que em nome de Jesus, o Senhor fale ao coração dos Teus filhos e que toda a honra, toda a glória, todo o louvor, toda a adoração seja para Ti. Amém. Amém. Graças a Deus. Irmãos, a palavra de Deus mexe com cada um de nós. Por isso que nós estamos aqui nesta noite, buscando algo de Deus. Jesus, quando ele inicia o seu ministério, Jesus está mexendo com aquele povo. As multidões estão seguindo Jesus porque eles viam em Jesus alguém que falava da parte de Deus. Quando Jesus desce no monte o qual ele estava ensinando, Mateus capítulo de número 7, as pessoas se aproximam dele e falam: esse homem não é normal, esse homem não ensina como ensinam os fariseus e os escribas e os religiosos, os líderes dessa época. Esse homem, ele fala e nós sentimos Deus naquilo que ele ensina. Então Jesus aqui já está arrastando multidões. Jesus aqui ele já está incomodando os líderes religiosos daquela época que não aceitavam a mensagem de Jesus. No pensamento daqueles homens estava o seguinte: nós já tiramos João Batista de cena, já arrancamos a cabeça de João Batista, que estava criando tumulto, que estava atrapalhando, e agora aparece um Jesus, um outro homem, que está arrastando mais multidões do que João Batista, causando um tumulto, atrapalhando os nossos afazeres. Precisamos tirar Jesus também de circulação. O desejo de matar Jesus já começa a surgir, a despontar no coração dos líderes religiosos daquela época. Jesus, percebendo que ele não era bem-vindo naquele local, e Jesus sabendo que ainda não era chegado o seu momento, porque ele está iniciando o seu ministério, muitas coisas Jesus ainda teria que fazer, principalmente treinar os seus discípulos para a boa obra. A palavra do Senhor fala que Jesus ele se retira da Judéia e ele vai para a Galiléia. E no versículo número 4 do texto que nós lemos, que é um texto muito conhecido pelos irmãos, a palavra do Senhor vai dizer que era-lhe necessário passar por Samaria. Eu gostaria, irmãos, de enfatizar um pouco nesse versículo de número 4, porque o era-lhe necessário aqui não era uma questão geográfica ou uma questão obrigatória. Jesus ele tinha outras opções, e na verdade a opção que Jesus escolheu foi a pior opção que um judeu poderia tomar naquela época, porque judeu não gostava de andar pelo caminho que Jesus vai andar. Jesus ele cortava o caminho para os judeus, eles cortavam o caminho por vários motivos. Primeiro, eles tinham medo de assalto. Segundo, era uma estrada muito montanhosa, muito cansativa. Então eles preferiam pegar um caminho mais longe, mas mais seguro, mais tranquilo para se viajar. E terceiro, que é o principal motivo, pelo caminho que Jesus quer ir com os seus discípulos, ele passaria por Samaria, a cidade odiada pelos judeus. Mas Jesus ele está dizendo, a palavra do Senhor está nos garantindo que era necessário que Jesus passasse por aquele local. Irmãos, o ensinamento que eu gostaria de deixar para os irmãos nesta noite aqui é que o era necessário
o que é necessário, que muitas vezes nós temos que fazer, muitas vezes não é o mais agradável, muitas vezes não é o mais fácil, muitas vezes não é o ideal, muitas vezes não é o mais confortável para as nossas vidas. Irmãos, quando nós falamos em leitura da palavra de Deus, ler a Bíblia, quando nós falamos em oração, poucas pessoas se colocam em disposição para fazer isso. Poucas pessoas leem a Bíblia todos os dias. Irmãos, ler a Bíblia todos os dias pode mudar a sua vida. Aleluia. Poucas pessoas têm um momento de oração com o Senhor diário. Um momento de oração diário com o Senhor pode mudar a sua vida. Irmãos, quando nós falamos de quebra de maldição, nós estamos mexendo com o mundo espiritual. E muitas pessoas não acreditam que existe um mundo espiritual. E muitas pessoas até acreditam que existe um mundo espiritual, mas não acreditam no poder desse mundo espiritual. Mas deixa eu te dizer uma coisa, nós vivemos em um mundo físico, mas que é movido por um mundo espiritual. Então nós precisamos orar. E nós precisamos ler a palavra do Senhor. Não é confortável, não é ideal, não é fácil, mas é necessário. Precisamos ler a palavra do Senhor. Jesus, ele chega em Samaria, a primeira coisa que Jesus faz é despachar os seus discípulos. Jesus, ele sabia que se os seus discípulos estivessem com ele, o que ele tinha que fazer, o que era necessário que ele fizesse, o motivo que o levou até ali, não poderia acontecer devido aos seus discípulos. Seus discípulos não iriam aceitar. Seus discípulos de alguma forma iriam intervir, iriam atrapalhar. Então Jesus fala: vamos, entre na cidade, vamos comprar comida, estamos com fome, me deixe sozinho, eu vou orar. Os discípulos talvez não tenham estranhado, porque Jesus, ele era acostumado a se retirar para os seus períodos, para os seus momentos de oração. De repente, aonde Jesus estava, chega uma mulher. Esse é conhecido de todos nós. Eu imagino a suavidade de Jesus a pedir um pouco de água para aquela mulher. E muitos leem a Bíblia e interpretam de forma errônea. Depois eu convido os irmãos que leiam o capítulo 4 de João, achando que aquela mulher ela foi humilde, mas na verdade a humildade não teve nada do tom de voz daquela mulher, ela foi muito arrogante com Jesus. Quem você pensa que é? Casta inferior, povo inferior, para falar comigo? Aí Jesus vai responder para ela: se tu soubesses quem fala contigo, me daria e eu te daria águas vivas. Irmãos, o que é águas vivas na mente daquela mulher? Quando nós vamos pregar a palavra de Deus, por vezes, ou por muitas e muitas vezes, nós precisamos fazer uma mensagem expositiva para os irmãos, ensinar o contexto da época, ensinar a cultura da época, entender por que Jesus ou por que alguns dos homens de Deus falaram alguma coisa, porque Deus tomou alguma atitude, fazer com que os irmãos viajem para a época daquele acontecimento, para que os irmãos entendam a mensagem do que Deus queria falar com o povo naquela época e contextualizar para que os irmãos entendam que Deus quer falar conosco hoje através da sua mensagem. Não é assim, pastor? Que nós fazemos. Só que quando Jesus olha para aquela mulher e fala assim: se tu soubesses quem fala contigo, eu te daria águas vivas. Imediatamente aquela mulher entende o que Jesus está falando com ela. Jesus está levando aquela mulher, remetendo aquela mulher para Gênesis, capítulo de número 26, quando Abraão morre e deixa um poço de água como herança para o seu filho Isaac. Irmãos, o interessante é que Isaac está de boa lá, confortável no seu pocinho de água, vivendo a sua vida. Chega Abimeleque e toma um poço de água de Isaac. Esse poço é meu, saia daqui. A Bíblia vai dizer que Isaac, ele não contende, ele não briga. Ele sai, pega tudo que é seu e entra para dentro do deserto.
Dentro do deserto ele cava um poço, ele acha água naquele poço. E a Bíblia vai nos dizer que os pastores de Gerar se apresentam para Isaac, fala que aquele poço de água dele e tomam o poço de água. Isaac. Mais uma vez a Bíblia fala que ele não briga, que ele não contém. Ele se afasta, entra para dentro do deserto, cava um poço de água novamente. Os filhos de Gerar vêm e falam assim: você está muito próximo da gente ainda, vão embora, saiam daqui. Mais uma vez Isaac não briga, a palavra que a maioria das traduções bíblicas usa, Isaac não contende. Isaac vai para a imensidão do deserto. Meus irmãos, é incrível como muitas vezes nós entramos em problemas que não são nossos. Parece que nós somos especialistas nisso. E quando a gente vê um exemplo bíblico desse, de um homem que tem um coração de Deus, que as pessoas estão pisando. Sabe o que me chama a atenção nessa história, irmão? Que a Bíblia fala que os pastores de Gerar entulharam os poços. Então eles não queriam aquela água. Esse é o grau mais terrível de algo que eu chamo de inveja. Porque inveja não é só eu querer o que o meu próximo tem. Eu quero essa camisa do pastor Reis, que eu tenho para igual. Ela serve. Eu invejo, ao ponto de eu invejar, eu tomar, eu tenho que ficar ele para pegar essa camisa para mim. Legal. Mas eu quero essa camisa do meu irmão Serenilson. A camisa do irmão Serenilson, que é uma camisa muito bonita, não serve em mim. É uma camisa social que eu acredito que seja número 2, talvez número 3. Número 2, eu uso 4 ou 5, não serve em mim. Mas eu não quero que ele tenha. Eu não quero que ele tenha. Deus santo. Então eu tomo dele, não serve para mim. Só que Isaac, ele não briga, ele não contende. A Bíblia fala que Isaac entra na imensidão do deserto e ali ele começa a cavar poços, e todos os dias os seus servos se apresentam para ele e dizem que não acharam água. Não acharam água, não acharam água, não acharam água. Os dias passam, as semanas passam, os meses passam e não tem água. Então Isaac, ele decide chamar Abimeleque. Quem foi Abimeleque? O ladrão do primeiro poço. Algumas versões bíblicas dizem que Abimeleque roubou o poço de Isaac. E Isaac, ele dá um banquete, ele dá presentes e ele abençoa Abimeleque. Quantos de nós teria a capacidade de abençoar, de dar presentes e de oferecer uma refeição do melhor para alguém que nos maltratou, que nos perseguiu, que nos machucou? Observe, irmãos, como nós podemos quebrar maldições, abençoando aqueles que nos maldisseram, dando presentes àqueles que nos machucaram, que nos ofenderam, dando banquete àquele que nos maldizeram. Nós quebramos maldições, irmãos, quando nós tomamos essas atitudes aqui. E aí a palavra do Senhor vai dizer assim, ó: e tendo Abimeleque acabado de sair, de ir embora, chegaram os servos de Isaac e lhe disseram: Senhor, encontramos águas. Aleluia! Aleluia! E são águas vivas. Irmãos, o que Deus está dizendo aqui para Isaac é: roubaram os seus poços, entulharam os seus poços, mas agora eu estou te dando água viva. Sabe o que água viva significa biblicamente, irmãos? Quando eu tenho um poço, eu cavo e eu tiro só para mim, naquele local, para as pessoas que estão ali. Águas vivas, irmãos, aqui é um rio. Eles cavaram, eles acharam e botou um rio. Este rio vai abençoar outras pessoas. Aleluia. Este rio vai correr pelo deserto, vai molhar outras plantações, vai dar de beber para outros animais.
vai alimentar outras pessoas. Águas vivas, o rio. Irmãos, eu profetizo nesta noite para esta igreja. Feche os seus olhos, eu profetizo nesta noite para os meus irmãos que estão aqui. Senhor, meu Deus, flui rio de águas vivas. Flui rios de águas vivas, Deus, pelos corredores desta casa de oração, Pai. E que o teu povo, que os teus filhos que estão aqui nesta noite, Pai, eles possam ser abençoadores, ó Deus. Que esta igreja, ó Pai, possa ser uma igreja abençoadora, em nome de Jesus. Para a glória de Deus, Pai. Irmãos, deixa eu te dizer uma verdade bíblica. Muitos pastores têm sofrido, muitas igrejas têm padecido porque os pastores têm vergonha, não tem jeito de falar sobre um tema, dízimos e ofertas. Mas eu só quero te dizer uma coisa, eu não sei nem porque eu estou te dizendo isso nessa noite. Quando Deus quer abençoar a igreja dele, quando Deus quer abençoar a casa de oração dele, Ele abençoa você. Para você abençoar a casa. Amém. Nessa linha de pensamento, algo meu pessoal. Eu não creio que Deus abençoa quem é assim e assim. Eu creio que tudo que Deus faz tem um propósito, tem um objetivo e tem um motivo. Creio na força do trabalho, creio na inteligência do homem, mas eu prefiro que as bênçãos de Deus venham para a minha vida. Deus abençoe os irmãos em nome de Jesus. Voltando para João capítulo 4, eu já estou terminando. Gostaria de pregar muito mais, mas já estou terminando. Então Jesus ele vai olhar para aquela mulher e vai dizer assim: se tu soubesses quem fala contigo, tu me pediria e eu te daria mais do que água. Eu te daria águas vivas. Aquela mulher ela vai dizer para Jesus assim: tu não tem nem com que tirar água do poço? Como é que tu me darias águas vivas? Aí Jesus responde para ela: mulher, aquele que bebe dessa água voltará a ter sede, mas o que bebe da água que eu der, nunca mais sede terá. Parece que caiu a ficha na cabeça da mulher. A mulher não estava entendendo o que Jesus estava falando. Jesus estava falando aqui de coisas espirituais, não é? E ela não estava entendendo. Só que agora parece que a ficha caiu para ela e disse: Senhor, então me dá dessa água. Então me dá dessa água. Aí Jesus fala assim, ó: vai e chama o teu marido. Irmãos, por muito tempo eu me perguntei: o que isso tem a ver com o diálogo de Jesus? Com a maneira que Jesus está conduzindo. Jesus ele sai totalmente do contexto. Mas um dia o Espírito Santo me revelou isso aqui. Aqui tem uma série de estudo teológico muito grande. E depois o pastor Reis, vou deixar que o pastor Reis explicar para vocês em uma aula de escola bíblica dominical. Porque aqui tem umas 3 ou 4 linhas de estudo bíblico. Mas deixa eu te falar uma coisa. O que de verdade Jesus está querendo? Tratar com aquela mulher quando ela fala assim: vai lá e chama o teu marido. Irmão, Jesus, ele está querendo entrar na intimidade daquela mulher. Jesus ele está querendo entrar nas minuâncias daquela mulher. Jesus está querendo ser próximo, íntimo dela. Irmão, Jesus ele quer ser íntimo de cada um de nós. Jesus ele quer ser próximo de você. Jesus ele quer conhecer os seus segredos mais escondidos. Sabe aquilo que ninguém sabe? Que só você sabe? Que só você guarda? Pois bem, Jesus ele quer entrar aí, no seu coração, no seu íntimo. Quer compartilhar os seus segredos com você. Nos dias de hoje, meus irmãos, o que nós mais vemos são pessoas que constroem um muro, deixa Deus de um lado e fica do outro. Quando quer se relacionar com Deus, o muro se relaciona com Deus. Quando consegue o que quer, volta, deixa Deus lá e fica do lado de cá. O que Jesus quer é quebrar essa barreira, quebrar esse distanciamento.
Isso é próximo de você. Deus quer quebrar maldições. Deus quer libertar pessoas. Deus quer salvar vidas. Deus quer resolver o seu problema. Deus quer te dar paz. Deus quer te dar alegria. Deus quer te dar uma noite de sono. Deus quer te tirar da dependência do remédio, da depressão, da ansiedade. Deus quer te libertar de tudo isso. Deus quer te libertar da briga familiar, do conflito familiar. Mães que não falam com os filhos, filhos que não falam com os pais, irmãos que não falam com os irmãos. Deus quer te libertar de tudo isso. Deus quer trazer salvação para a tua vida. Porque Ele é bom, porque Ele é maravilhoso. Essa mulher não está gostando nada dessa conversa, a conversa perdeu a graça, perdeu o sabor para ela. Ela muda de assunto bruscamente. Claro que ela vai mudar de assunto, pastor, porque não é agradável para nós, irmãos, contarmos as nossas vidas para ninguém. Ninguém quer isso. Eu sou muito autossuficiente, eu sou muito inteligente, eu sou muito culto. Eu não preciso que ninguém saiba o que eu estou passando, o que eu estou vivendo, os meus segredos, o meu pecado. É só meu. Aí ela chama Jesus e fala assim: Jesus, tá bom, agora eu tenho uma dúvida teológica, tira para mim. Vamos esquecer esse assunto aqui? Aí Jesus olha para ela e fala: qual é a sua dúvida, minha filha? Ela vai dizer assim: meus pais adoravam aqui neste monte. O seu povo fala que para adorar a Deus tem que ir até um templo em Jerusalém. Aonde é o verdadeiro local de adoração? Aleluia. Aí Jesus vai responder assim para ela: ora vem. Irmãos, deixa eu dizer uma coisa para vocês. O que Jesus vai revelar para aquela mulher? A partir daquele momento, Jesus vai instituir um novo modelo de culto, um novo modelo de adoração que nós, como igreja, somos adeptos até o dia de hoje, porque o que Jesus vai dizer para aquela mulher é: não precisa mais você estar naquele monte, não precisa mais você estar naquele templo, não importa mais o lugar em que você está, o que importa é o que está proposto no seu coração, o que importa é a sua intimidade com Deus. O que importa é você adorar a Deus em espírito, porque Deus procura aqueles que assim o adorem em espírito e em verdade. Meus irmãos, já estou finalizando. Aí aquela mulher ela vai dizer assim: eu sei que quando o Messias vier, ele vos anunciará e nos revelará essas coisas. Aí Jesus ele vai dizer assim para ela: eu sou o Messias. Eu já estou diante de ti. O Messias já veio. Eu sou. Mais uma vez, Jesus está levando aquela mulher para o Antigo Testamento, Gênesis capítulo número 3. Quando Deus vai dizer assim para Moisés: a angústia do meu povo chegou até mim e eu desci para livrá-lo. Vai, pois, tu, Moisés, e livre Israel da casa de servidão. Aí Moisés pergunta: mas quem sou eu para fazer isso? E Deus fala para Moisés: quem disse que é você, Moisés? Você é apenas o vaso que eu vou usar. Você é apenas a ferramenta que eu vou usar. Senhor, mas... E eu vou dizer que o Senhor é quem para aquele povo? Deus olha para Moisés e diz assim: diga ao povo que eu sou. Pastor, me permite fazer uma oração? Fique de pé, você pode, em nome de Jesus. Feche os seus olhos. Senhor, meu Deus Todo-Poderoso, a Ti toda a honra, toda a glória, todo o louvor, toda a adoração, Pai. Senhor, entramos na Tua presença em oração, Pai. Muito obrigado, Senhor Deus, pelos louvores que aqui, até esse momento, foi cantado. Muito obrigado pelas oportunidades. Muito obrigado pela Tua palavra ministrada. Que o Teu Santo Espírito complete ela em nossos corações.
Senhor meu Deus, Tu és o grande eu sou, ó Pai. O grande Ariel, o grande Axier, ó Pai. Aquele que nos sustenta, aquele que pode todas as coisas. Eu gostaria, ó igreja, de Te falar nesta noite. O eu sou para aquela mulher significava que Deus era tudo que ela precisava que Ele fosse. Se você tiver fome, o Senhor é aquele que te sustenta, aleluia. Se você tiver sede, Ele é a água viva derramada sobre a tua vida. Se você estiver sozinho na solidão, o Senhor é a tua companhia. Se você estiver fraco, igreja, o Senhor é a tua força. Se você se encontra enfermo, aleluia, Ele é a tua cura. Creia nisso, igreja. Se você estiver em guerra, Ele é a tua vitória, aleluia. Deus, Ele é na sua vida aquilo que você precisar que Ele seja. Creia nisso. Senhor, em nome de Jesus, eis a tua igreja aqui, ó Pai, eis o teu povo separado aqui, ó Pai. Toma em tuas mãos, Senhor Deus, a tua igreja, meus irmãos que estão presentes aqui, todas as famílias aqui representadas, aqueles que por algum motivo não estão, que a tua palavra alcance neste momento, ó Pai. E como ministro da tua palavra, ó Deus, e como igreja representada aqui na face da terra, eu abençoo o teu povo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E graças a Deus. Amém. Uma vez assim para todos, em nome de Jesus. Obrigado, pastor Diogo. Deus seja louvado.